converteram a Cristo, outras pessoas se aproximaram da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós meditamos na palavra do Senhor Jesus Cristo, nós vemos muitas histórias que aumentam a nossa fé. Sim, a Bíblia conta de Enoque, que andou com Deus por muito tempo, e assim ele não pôde viver muito aqui, e Deus tomou para si. E conta muitas histórias, queridos. Mas nessa noite, aqui no texto que nós lemos, fala de um homem, um patriarca também, o patriarca do Evangelho, chamado Paulo. Paulo está diante do seu filho na fé. Era filho dele, era um filho na fé, era um discípulo de Cristo, que era a qual ele espelhava-se através de Cristo, através de Paulo, Cristo. E olha que interessante, Paulo pregou o Evangelho através da pregação, através dos milagres, através dos testemunhos, através do Evangelho sendo pregado. Timóteo começa a acompanhar ele em sua caminhada. Mesmo que ele fosse de uma família a qual sua mãe era serva de Deus, escolheu para o caminho do seu pai, não. Seu pai servia outros deuses, era de um povo diferenciado, era de um povo de uma nação diferente. E ele escolheu seguir a Cristo através de Paulo. E Timóteo era filho de Deus, filho de Paulo na fé, acompanhou Paulo desde o começo. Desde o começo até o final do seu ministério. Várias pessoas andam com Paulo, como Tito, outro filho da fé, Silas, Barnabé e outros. Sim, de todos que andaram com Paulo, teve um na qual esse é uma das referências principais, na qual hoje nós estamos aqui, na presença de Deus, do Evangelho é empregado e é presente hoje aqui no nosso meio. Sim, eu estou falando de Marcos. Marcos era o seu sobrenome. Na verdade, o nome era João. Para que o nome não fosse igualado ao outro livro, ele preferiu se colocar o nome Marcos. Pela tradução, era livros sinóticos. Então, Mateus, Marcos e Lucas são livros tradutórios. É por isso que há uma explicação diferenciada. Há uma presença de textos em um livro e outros não. Há uma presença de textos a mais em outros livros e outros não. Então, Marcos, ele era sobrinho de Barnabé. Barnabé era tio de Marcos. E agora, Paulo está começando a sua caminhada missionária. Mas para nós entender melhor sobre a caminhada missionária de Paulo, vamos lá no começo. Paulo, quem era Paulo? Segundo ele vai dizer, ele era ignorante, um homem que não entendia do tempo da ignorância. Era fariseu segundo a lei, homem que seguia todas as regimentos de leis que eram para Deus, homem que era ensinado, homem que era princípio. Mas aí aconteceu que Paulo, ele tinha alguns defeitos na sua vida passada. Paulo, ele tinha defeitos em que a sociedade apontava a ele e dizia assim: aquele ali não vale nada, aquele ali, olha como é que ele é. Mas olha o que acontece. Paulo, Saulo, ou Paulo, de Tarso, era apenas uma tradução, talvez o nome. O que acontece? Segundo vai dizer os historiadores da época, os pesquisadores, Paulo, ele media 1,5 metros. Paulo, ele come dentro de um cesto. É a Bíblia que diz. E Paulo, ele era perseguidor da igreja. Ele perseguia a igreja de Cristo. Mas Paulo também sabia
não se levante contra essa igreja, porque você estará se levantando contra o próprio Deus. Paulo, na sua ignorância, ele não se importou, não se preocupou, ele foi avante do seu propósito de perseguir. E Paulo estava com um objetivo. Ele vai até Gamaliel, que era seu professor, e ele fala assim: eu preciso de uma carta de liberação, de monarquia, para sair do país, para entrar em Damasco, porque eu preciso trazer aqueles que estão lá para cá, ser presos para cá. Olha até que ponto ele chegou. Havia prisões lá, quem sabe com certeza, mas ele era tão terrível que ele preferiu, além de aprisioná-los, arrastá-los, trazê-los até Jerusalém, porque ele sabia muito bem que o castigo em Jerusalém era mais duro, era mais rigoroso e era mais terrível. Então, Paulo, ele vai, segundo diz Atos 26 e Atos 22, era meio-dia, e no meio do caminho aparece uma luz. Ele poderia achar que poderia ser um sol, ele poderia achar que o sol estava mais forte naquele dia, mas naquele dia ele não era o sol que estava tão forte, era o próprio Deus que veio de onde ele menos espera. Onde ele menos esperava, Deus estava de encontro com ele. Ele havia matado Estevão apedrejado. Sim, ele matou Estevão apedrejado. E Estevão viu uma visão, eis que vejo os céus abertos, Jesus Cristo, seu Filho, assentado à direita. Gritaram blasfêmia. E Paulo ordenou que ele fosse apedrejado, segurando a roupa daqueles homens. Acontece que agora Paulo está no meio do caminho. E Jesus aparece. Glória a Deus. E fala assim: Paulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os meus amigos. Imediatamente Paulo fica cego. Paulo, ele cai diante da glória de Deus, que era o próprio Cristo, a glória de Deus. Ele cai de joelhos. Ele tinha uma promessa. Porque se Deus não tivesse promessa com ele, ele estava morto naquela hora ali. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que ele não caiu prostrado com todo o corpo, ele cai de joelhos. Naquela mesma hora ali, Jesus já estava trabalhando na vida dele, Jesus já estava trabalhando no coração dele, ele cai de joelhos. Os homens ficam assustados, não entendem o que está acontecendo, por que Paulo está caído, o que aconteceu, por que ele ficou cego do nada, porque ele não apagou a luz e imediatamente ele ficou cego. O que aconteceu com Paulo? Paulo está de joelho, e Deus fala para ele assim: vai a Damasco, e lá está determinado por mim o que tu deves fazer. Vai a Damasco. Ele vai a Damasco.